A palavra diz que nós não somos daqueles que recuam. Se nós recuarmos, a palavra diz que o Senhor não tem prazer em nós. Nós somos daqueles que andam pela fé. É estranho você estar em casa e receber notícias assim. Mas nós sabemos que maior é o nosso Deus e que nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Então eu quero vou falar também sobre algumas coisas, mas eu gostei da onda de testemunho, porque isso ativa a nossa fé. A palavra diz que quanto mais nós escutamos sobre Jesus, mais a nossa fé cresce. Quanto mais ouvimos falar sobre os atos de Jesus, sobre os feitos de Jesus, mais a nossa fé cresce. E nós somos discípulos de Jesus. Nada mais nos compete do que falar sobre Jesus. Nada mais nos compete senão divulgarmos Jesus. A palavra diz que a fama de Jesus percorria todas as cidades e as pessoas vinham até Ele para ver se aquilo era verdade. Fala assim, eu quero lá ver esse Messias, eu quero ver esse Jesus. Dizem que Ele cura, dizem que Ele pode salvar, dizem que Ele tem muita sabedoria. E as pessoas vinham. Nós como igreja temos mais do que obrigação de falar sobre Jesus, de testemunhar sobre Jesus. Aleluia. E todos os livramentos que nós tivermos, o mínimo que seja, nós temos que falar sobre Jesus. E dar glória a quem? Oi? Até do percevejo. E até do percevejo. E dar glória a quem é digno de glória. É verdade. Ano passado, eu entrei na garagem do meu escritório. E nesse dia a minha filha foi trabalhar comigo, né? Ela resolveu, assim, quando ela vai lá me ajudar. E aí, minha filha estava na cadeirinha dela, eu desci do carro para abrir o portão do escritório, da garagem. E nisso antes de eu sair, eu destravei o cinto dela, né? Desci o portão, desci do carro, abri o portão, voltei pro carro e não vi que minha filha tinha saído dentro do carro. E entrei dentro da garagem. Aí quando eu fui fazer a manobra dentro da garagem, eu dei ré, só escutei aquele grito e uma pancada. Pum! Pai! Na hora eu dei a freada, saí do carro correndo e minha filha estava embaixo do carro. E eu peguei minha filha correndo, saí dali direto para o hospital, levei ela para lá, toda machucada, até hoje ela tem algumas marcas no corpo, toda machucada, eu levei correndo para o hospital para ver se tinha acontecido alguma coisa mais grave. E para a graça do Senhor, não tinha acontecido nada de mais grave, só mesmo escoriações. Glória a Deus. E de vez em quando eu lembro disso. E eu fico pensando quantas coisas Deus livra, né? Quantas vezes Deus nos livra de morte mesmo, literalmente. E até hoje minha filha, quando vê a lanterna do carro, fala assim, pai, a luz vermelha me atropelou. Porque ela lembra daquela cena, mas foi por pouco que minha filha não ter morrido, porque na hora que eu parei, ela ficou presa embaixo da roda. Tipo assim, foi muito pouco o carro não ter passado por cima do corpo dela, né? E nós temos que lembrar das coisas que Deus faz e falar com alegria para ela. Jesus me livrou disso. Aleluia. Jesus me resgatou disso. Jesus me curou. Jesus me salvou. Por isso que eu falo, se você tinha alguma enfermidade e foi curado, abra tua boca e testemunha. Aleluia. Porque isso é testemunho para aqueles que ainda não creem. Antes de entrar na mensagem, você pode abrir em Lucas capítulo 5. Eu lembro que ano passado, eu já contei isso aqui para algumas, né, mas como tem bastante gente diferente aqui, vou falar brevemente novamente. Ano passado, mais ou menos no mês de agosto, eu estava numa confraternização de família e estava lá todo mundo brincando num sítio e de repente a Carol veio correndo desesperada e gritando o nome de uma criança, Rafaela. E onde eu estava, eu dei um pique, sabe? Fui tirando o celular do bolso, jogando carteira com mato, fui correndo para a piscina, porque a primeira coisa que eu imaginei foi que a criança tivesse caído na piscina. E quando eu cheguei lá, eu deparei com a cena que eu nunca tinha visto na minha vida, pessoalmente. E quando eu cheguei lá, ela estava boiando na piscina. Aliás, tinha encontrado ela boiando na piscina. E a criança estava negra, já preta, né? E quando eu vi, eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi, estava aquela criança, 2 anos de idade, morta, na minha frente. E quando eu cheguei, já tinha tentado reanimá-la, já tinha feito respiração, já tinha feito massagem. E foi uma cena que na hora, assim, no primeiro impacto, choca. A criança ali paradinha, estatelada, sem respiração. E quando eu cheguei perto da criança, os pais estavam desesperados, gritando. E aí um acusava o outro, a culpa foi sua, a culpa foi sua. E os avós desesperados, toda a família, né, no desespero. E eu lembro que eu cheguei perto da criança e olhei para a criança. E na hora que eu fiz isso, o Espírito falou comigo algo. Falou muito nitidamente, não ouvi uma voz audível, mas o Espírito muito nitidamente falou comigo assim: você sabe o que fazer. E na hora eu pensei assim, como assim? Como é que eu sei o que fazer? E aí a voz falou assim comigo: você sabe o que fazer.
E aí eu não pensei duas vezes. Eu lembro até hoje que eu abaixei do lado da criança, coloquei as mãos sobre o peito dela e falei assim: em nome de Jesus, volta. E no mesmo instante que eu falei isso, a criança fez assim, ó. Aleluia! E começou a botar água para fora. Amém. Sabe? Aí nós pegamos a criança, levamos para o hospital da Posse, nós estávamos ali em Nova Iguaçu. Os médicos examinaram e falaram assim: não tem nada, a criança está perfeita. Não, acabou de se afogar. Eu falei: se afogar? Tem nada. Nós temos que testemunhar sobre Jesus. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer outro Deus. Talvez se você... Poxa, eu ganhei 100 reais ali. Talvez você ia testemunhar, mas se Jesus te livrou da morte, talvez você não abra a boca para falar. Nós não podemos ser uma igreja assim, temos que ser uma igreja que fale sobre Jesus. Porque quanto mais nós falarmos sobre Jesus, mais as pessoas virão para conhecer esse Deus que nós temos. Glória a Deus! Amém! Lucas capítulo 5 diz assim: certo dia Jesus estava à beira do lago Quinerete e pessoas o comprimiam de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Diga assim: ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem, deixados por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da margem. Então se sentou e do barco ensinou o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: trabalhamos muito a noite toda, Rabi. Não pegamos nada. Mas se você diz assim, lançarei as redes. E ao fazê-lo, tantos peixes foram pegos que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para ajudá-lo. E eles vieram e encheram os 2 barcos a tal ponto que quase afundavam. Quando viu isso, Simão Kefa prostrou-se aos pés de Yeshua e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele e todos os outros estavam tomados de espanto pela quantidade de peixe que eles haviam recolhido. Também Tiago e João, sócios de Simão. Então Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens vivos. E assim que chegaram com os barcos à beira do lago, deixaram tudo para trás e o seguiram. Olha que história interessante. Eu lembro que o Roy, no dia que esteve aqui, ele deu uma mensagem sobre esse texto também. Está falando de mudança de vida. Está falando de quando Jesus encontra Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, eu quero mudar o teu status, eu quero mudar o teu nível, eu quero mudar a tua situação de vida. Eu quero te tirar de um simples pescador para você se tornar um homem importante no reino de Deus. Aleluia. E é isso que Deus tem para você. Deus quer te tirar você da sua simplicidade, da vida que você vive hoje, para te fazer alguém importante dentro do reino, alguém que faz diferença no reino de Deus. E ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, afaste o barco um pouco da água. E a palavra diz que Jesus começou a ensinar. A palavra diz que o povo veio para ouvir a palavra de Deus. As pessoas lá fora, as multidões, os não crentes, eles estão interessados em ouvir sobre alguém que possa ser a resposta para as orações dele, a resposta para as coisas que eles necessitam. Muitas vezes eles estão nos seus lares, estão nas suas casas, eles estão desesperados, mas nós temos a solução. Nós conhecemos o Deus que pode todas as coisas, e eles estão esperando. E eles foram até Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir algo que pudesse ser solução para eles. Eles estavam cansados de ouvir balelas. E nós, como igreja do Senhor, como povo santo, nós precisamos ter essa luz, ter essa solução para eles. Todas as vezes que eles vierem até nós temos que estar cheios da palavra para liberarmos sobre eles. Aleluia. Jesus então foi para mais profundo e falou: Pedro, vamos para águas mais fundas. Palavra do apóstolo Marcelo, né? Nós temos que entrar nas profundidades de Deus, temos que ir cada vez mais fundo com Deus. Não dá para ficarmos na superfície. Quanto mais profundarmos em Deus, mais nós teremos de Deus. E então Jesus fala para Pedro: Pedro, vá para águas mais fundas. Porque o tipo de peixe que eu tenho para você não dá para pescar no raso. Amém. O tipo de vida que Deus quer para nós não dá mais para ficarmos na superfície. Não dá para nós obtermos mais de Deus se nós ficarmos alimentando de leite. Se nós ficarmos com um alimentozinho que não dá mais para suster. As coisas que Deus tem para nós são coisas profundas. Aleluia. E ele fala assim: Pedro, lança a tua rede no mar, porque você vai pescar. Oh, aleluia. E aí eu fico olhando para Pedro, um homem experiente, um homem que era profissional de pesca. E ele fala assim: Jesus, eu fiquei a noite inteira aqui, eu sei o que eu estava fazendo. Eu não estava aqui à toa. Eu não estava na sorte. Eu sabia o que estava fazendo, eu sabia onde lançar a rede, eu sabia como, eu sabia em que horário, sobre que tipo de lua.
mas porque tu estás dizendo, eu vou lançar a minha rede. Isso nos coloca numa situação onde muitas vezes nós já tentamos de tudo. Nós já fizemos tudo naturalmente possível falando, tudo que possamos imaginar, nós já tentamos. E até o certo, mas não funcionou. E aí Jesus vira para você e fala assim: lança a tua rede de novo, volta lá e faz de novo. Mas Jesus, eu acabei de vir de lá, gastei a noite inteira, a lua estava propícia, a temperatura da água estava suficiente, a minha rede estava no local certo, eu estava na profundidade correta de água, não pesquei nada. Mas Pedro, dotado de uma sabedoria interessante, ele fala assim: Jesus, eu vou voltar lá, porque tu estás falando. Porque eu já fiz tudo o que poderia fazer, mas porque tu estás falando, eu vou voltar lá. E a palavra diz então que Pedro lança as suas redes e pesca peixes tão grandes que o barco dele não era suficiente para tirar. E ele chama a ajuda de outros companheiros. O apóstolo Marcelo acabou de falar sobre a passagem onde Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, estão cobrando impostos, o que nós fazemos? Jesus vira para Pedro e fala assim: vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, porque ela vai ter dinheiro para pagar a tua e a minha. Quando nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor, quando nós estamos debaixo das orientações do Senhor, existe suprimento suficiente para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Você é abençoado de tal maneira que não é só para você, tem de sobra para aqueles que estão ao teu redor, para os teus amigos. A palavra diz que ele chama os seus sócios, chama Tiago, chama João, chama aqueles outros: Senhor, vem aqui me ajudar, porque tem tanto peixe aqui que só meu barco não aguenta. Porque ele resolveu obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. A primeira postura que nós temos que ter, se nós dizemos que Jesus é nosso Senhor, é de obedecer. É verdade. Independente das circunstâncias. Acabamos de cantar aqui: te louvamos, Senhor, independente das circunstâncias. Então nós temos que dizer de obedecermos, Senhor, independente das circunstâncias. Verdade. Isso aconteceu com outra pessoa. Você vai abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, aliás, em 2 Reis, perdão. Uma história conhecida. Fala sobre um homem muito importante chamado Naamã. A palavra diz que esse homem era oficial do exército da Síria. Era uma grande potência naquela época. Eles tinham dominado várias nações, inclusive Israel. E a palavra diz que esse homem, embora toda a sua glória, embora toda a sua pompa, embora todo o seu poder, ele tinha algo que o deixava muito deprimido. Ele tinha lepra. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: não chega perto desse homem não, porque esse homem tem uma doença contagiosa. Quando a Bíblia fala lepra, não necessariamente seja lepra, mas qualquer doença de pele na Bíblia era relatada como lepra. A palavra diz que esse oficial estava lá desesperado por causa da sua situação. Ele tinha dominado muitas nações, ele tinha muitas riquezas, ele era um homem de muito respeito diante do rei, mas ele tinha algo que o deixava triste. Era só lepra. E aí, de repente, alguém chega para ele e fala assim: lá em Israel existe uma pessoa que pode te curar, existe um profeta, um homem de Deus, que ele pode resolver a tua lepra. Ele fala assim: é mesmo? Então vou até lá. E a palavra diz que ele pede autorização ao rei da Síria para ir até lá onde estava o homem de Deus, para que ele pudesse ser curado, porque ele acreditava que ele podia ser curado. Sabe por que ele acreditava? Porque ele ouvia falar. Ele ouviu falar que lá em Israel havia um homem de Deus e que esse homem de Deus, aquele profeta, poderia curá-lo. As pessoas lá fora nunca vão saber que existe solução para eles se eles não ouvirem falar. Se eles não ouvirem sobre Jesus, se eles não ouvirem que existem homens e mulheres de Deus andando sobre essa terra, eles nunca vão saber que existe solução e que existe saída para a vida deles. Eles nunca vão saber que os problemas que eles passam têm solução, se chama Jesus. E eles só podem saber isso através de você. Você é o homem, você é a mulher de Deus hoje. Você é a pessoa dotada do Espírito Santo de Deus, que tem a incumbência de chegar lá para o mundo lá fora e falar assim: existe um Deus que pode curar a tua lepra. Aleluia. Existe um Deus que pode te limpar. Existe um Deus que pode acabar com o teu câncer. Existe um Deus que pode trazer de volta a Deus. Existe um Deus que pode restaurar as tuas finanças. Existe um Deus que pode consertar o teu casamento. E aquele homem que não era do povo de Israel, aquele homem que não era do povo de Deus, ele fala assim: então eu vou até lá. E é interessante que ele não vai de mãos vazias. A palavra diz que ele pede uma carta ao rei
E o rei redige essa carta, e junto com essa carta, ele manda vários presentes. Falamos que ele manda ouro, que ele manda prata, que ele manda vestes, porque ele sabia que ele tinha que honrar aquele Deus. Nós acabamos de falar sobre dízimos e ofertas. Ele sabia que ele não podia chegar ao Senhor de mãos vazias, que ele tinha que chegar lá. E é interessante que ele tinha uma lepra, ele falou assim: eu vou lá, tem uma pessoa lá que pode me curar, e quando ele me curar, eu vou ser tão grato a ele que eu vou honrar ele com bens, vou honrar com ouro, vou honrar com prata, vou honrar com túnicas, com vestes. E muitas vezes nós que já conhecemos esse Deus, chegamos diante dele com mãos vazias e falamos: Senhor, eu sei que tu me salvou, eu sei que tu morreu na cruz no meu lugar, mas 10% do meu salário é muita coisa contigo. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, oferta, a minha oferta eu posso fazer um lanche na esquina, a minha oferta eu posso comprar algo que eu estou precisando na minha casa. Quando na verdade, tudo que nós entregamos para o Senhor, a palavra diz que nunca é em vão. Amém. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Amém. E aquele homem que não era do povo de Deus, que não conhecia as leis de Deus, ele já foi lá assim. Primeiro, ele foi levando as ofertas, porque, pensa bem, ele queria que ele seria curado. Você não ia sair do seu país e ir até uma outra nação procurar um homem de Deus levando já ofertas, se você não cresce que você já teria o seu problema resolvido. Não é verdade? Amém. Aquele homem tinha uma postura de fé. A atitude dele era o seguinte: eu já vou levando todas essas coisas, porque quando eu chegar lá eu sei que vai ter solução para o meu problema. Aleluia. O mundo lá fora espera de nós exatamente essa mesma postura. O mundo lá fora espera da igreja que nós sejamos a luz para a escuridão deles, que nós sejamos o sal que vai temperar a vida deles. Glória a Deus. O mundo espera olhar para nós e falar assim: eu vou lá no MRC, porque a situação que eu estou passando, eu preciso encontrar homens e mulheres de Deus lá, que vão ser canal do Senhor para mim. Amém. É o que foi aquele homem fez, Naamã. E a palavra diz que Naamã, versículo 10, 2 Reis 5, amém? Versículo 9, perdão. Então Naamã veio com seus cavalos e suas carruagens e parou à porta da casa de Elisha. E Elisha enviou um mensageiro para ele dizer: vá e banhe-se 7 vezes no Jordão. Sua pele será limpa como antes, você será puro. Entretanto, Naamã irritou-se e partiu dizendo: o que é isso? Eu pensei que ele viria pessoalmente, se colocaria diante de mim e clamaria o nome de Adonai. E então moveria as mãos sobre a minha enfermidade e assim me curaria. Embora aquele homem estivesse cheio de fé, ele não aceitou a forma como o homem de Deus quis que ele fosse curado. Porque Eliseu, ele sequer sai de dentro da sua casa, ele sequer vai atendê-lo. Ele manda um mensageiro, chega assim: Davi, vai lá e fala para Naamã para ele se lavar 7 vezes no Jordão. E aquele general, aquele comandante, aquele cara fica irritado: que história é essa? Eu sou um homem de respeito, eu sou um homem condecorado, eu tenho várias vitórias, eu tenho vários brasões, eu tenho várias patentes. Que história é essa de que o homem nem me recebe? E aí a palavra diz que ele retorna, né? Ele fica cabisbaixo. E aí vem uma menina, ela diz que ela era escrava, né, dele, mas cheia de sabedoria. Ela manifesta e fala assim: ei, Senhor, se ele te mandasse fazer algo muito difícil, não faria? Aí a ficha dele cai. E a palavra diz que ele vai, mergulha lá no Jordão 7 vezes. Na 7ª vez ele sai totalmente curado. Ele não foi curado na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Ele precisou se mergulhar 7 vezes. Isso é uma postura de persistência, de perseverança, que muitas vezes nós não temos. Às vezes Deus fala para você assim: faz isso, né? Foi igual do Jericó: roda Jericó 7 vezes aí, toca as trombetas. De repente, na primeira vez, na segunda, na terceira vez, o povo fala assim: não aconteceu nada, não está acontecendo nada. Talvez você na sua vida fale assim: puxa, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho ido à igreja, eu tenho sido fiel e não está acontecendo nada. Mas eu digo para você que no 7º mergulho você estará limpo. Aleluia. Na 7ª volta as muralhas vão cair. Você precisa ir até o fim. Você precisa ser fiel até o ponto de morrer, se necessário for. São posturas que Deus exige de nós. Naamã nunca ficaria curado antes da 7ª vez, porque o homem de Deus tinha determinado: vá lá e se banhe 7 vezes.
E aí Naamã se banha 7 vezes e sai totalmente limpo. Glória É a Deus. interessante que ele volta para sua terra, ele volta para sua nação, e volta para o rei da Síria, mostra a sua condição, e ele fala assim: verdadeiramente, o Deus dos israelitas é o único Deus. Aleluia. E a palavra diz que ele passa, esse homem, esse comandante, passa a servir ao Deus de Israel. E ele pede autorização ao rei da Síria para não mais adorar aos ídolos e aos deuses que eles adoravam. Sabe o que foi isso? Ele viu Deus agindo, ele creu, ele foi curado, ele obedeceu e ele foi testemunha entre a sua nação. Aleluia. É isso que vai acontecer com as pessoas lá fora. As pessoas vão ouvir falar de Jesus, e elas vão vir, vão experimentar, e vão voltar para lá e vão falar: eu fui lá, eu conheci Jesus, e esse Jesus fez isso na minha vida. Ô glória. Mas se você não abrir sua boca, eles nunca vão saber. Verdade. Se você não fizer como essa escrava, fala assim: Senhor, vai lá e faz. E é interessante outra coisa, que na cabeça de Naamã, ele precisava fazer algo que era complicado. Muitas pessoas acham que para seguir Jesus a coisa é muito difícil, que você tem que se martirizar, que você tem que esmurrar o seu corpo, que você tem que pagar penitência, e que você tem que ir de joelho e andar 15, 500, 200 degraus. Não! A palavra diz que o fardo dele, o jugo dele é suave e leve. Aleluia. A Bíblia diz que amar a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos, e que os seus mandamentos não são pesados. Verdade. Está na Epístola de João. Jesus chega para você e fala assim: ô, teu fardo está pesado, teu jugo está te cansando, troca pelo meu. Vai lá, são só 7 mergulhos, são só 7 voltas. E aí você tem que tirar aquele peso de religiosidade. Porque na cabeça de Naamã existia uma postura de religiosidade, onde ele achava que ele tinha que fazer algo difícil, que ele tinha que de repente sacrificar, mas tudo o que ele tinha que fazer era simplesmente obedecer ao comando de um homem de Deus. Glória a Deus. Nós somos homens e somos mulheres de Deus. Nós temos o revestimento do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Cristo ele vive em nós. Então aquilo que você abrir a tua boca e determinar, assim será. Você precisa crer, você precisa entender que o Espírito de Deus está em você e que a palavra de Deus está em você. E quando você abre a boca, essa palavra toma forma. Quando você abre a boca e fala assim: ei, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, isso vai acontecer. Isso não é utopia. Glória a Deus. Muitos crentes não acreditam no poder que há na palavra de Deus. A Verdade. palavra que criou o mundo, a palavra que fez todas as coisas acontecerem. Aleluia. E muitos crentes não acreditam. E aquele homem veio de outra nação, porque ele ouviu falar, ele entrou e tomou posse de algo que poderia ser o povo de Deus. Porque a cura era o povo de Deus. A cura era os fiéis. Verdade. Vamos avançar mais um pouquinho. Glória a Deus. A palavra diz que, você lembra daquela passagem onde, não sei se eu acho que você citou isso aqui, não sei se foi você, a passagem que chegam dentro Jesus está dentro de uma casa, diz que as multidões estão lá chorando Jesus, e aí chegam 4 homens trazendo uma pessoa numa maca, e não tinha como entrar, e a palavra diz que eles sobem no telhado, fazem um buraco no telhado, e descem aquele homem pela maca, ou pelo telhado. A palavra diz que Jesus estava ensinando todas as pessoas que estavam dentro daquela casa. A palavra de Deus estava sendo liberada para quem estava ali dentro, como eu estou liberando para vocês aqui dentro agora. Amém. Só que a palavra diz que a multidão estava ali espremendo, e a palavra diz que Jesus ensinava, e que lá dentro existiam mestres da lei e fariseus. Ou seja, vamos entender que existiam pessoas que conheciam a palavra. Mas aí vem alguém de fora, que não era mestre da lei, que não era religioso, sabe, que não frequentava, digamos assim, a igreja, mas ele escuta falar que lá dentro tinha um Jesus que curava. E a determinação dele era tamanha, que ele vendo que não tinha como ele entrar normalmente pela porta, ele sobe pelo telhado, faz um buraco e entra lá dentro. A palavra diz que o poder para curar estava com Jesus ali dentro ensinando. Mas nenhum dos que estavam ali dentro recebeu cura nenhuma. Nenhum dos que estavam ali dentro se beneficiou daquilo, porque eles estavam interessados em sabedoria. Eles estavam interessados assim: eu quero saber o que esse Jesus sabe mesmo da lei. Eu quero saber o que esse Jesus sabe mesmo da palavra. Eu vou chegar aqui com o apóstolo Marcelo, vou saber se ele conhece mesmo de teologia. Eu vou perguntar para ele quantos metros tinha de profundidade lá o Mar Vermelho quando o povo passou. E se ele não souber, eu não quero saber.
Mas eles não olhavam para Jesus e viam que Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. E que as palavras que Jesus estava declarando eram Espírito e eram vida. Amém. Eram palavras que podiam mudar todos os conceitos, Glória a Deus. que podiam consertar qualquer coisa. Mas Aleluia. eles estavam interessados em discutir teologia. Aleluia. Eles estavam interessados em discutir sabedoria humana. Glória a Deus. E aí vem alguém de fora e se beneficia do poder de cura que Jesus estava ministrando naquele lugar. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. O poder que estava com Jesus para curar era para quem estava dentro da casa. Vocês estão dentro da casa hoje. Vocês estão ouvindo a palavra de Glória a vida Deus. hoje. Aleluia. Os benefícios do Senhor Jesus são para você. Os Aleluia. benefícios de Glória a Deus Deus. são para nós. Verdade. Mas muitas vezes vem alguém de fora, entra e toma aquilo que era para nós. Não que eles não possam, porque a palavra diz que a salvação é para todos. Mas eu digo assim, existem benefícios que são nossos e nós abrimos mãos. Porque nós não cremos, ou porque nós estamos perdendo tempo com coisas que não edificam em nada. Quantas coisas nós fazemos durante o nosso dia? Um apóstolo ministrou aqui no domingo, né, sobre a questão do tempo, de priorizar Deus. Quantas coisas nós fazemos que não edificam em nada nossas vidas? Que é uma total perda de tempo. Que não faz com que nós cresçamos de forma alguma. Verdade. Mas Deus quer de nós, que nós estejamos diante dele e falamos: Senhor, meu tempo é teu. Deus não, ele não quer tolir sua diversão, Ele não quer tolir suas horas de sono, Deus não quer tolir a sua privacidade, mas Ele quer que você tenha tempo para Ele. Você tem 24 horas no dia. Quanto tempo nós podemos separar para Aleluia. Ele? Verdade. Quantas horas Jesus passou na cruz sendo orado lá, por amor de nós? Quantos minutos nós passamos orando? Igual quando ele chega para os discípulos e fala assim: vocês não conseguiram zelar por 1 hora. Eu fui lá orar, voltei, vocês estavam dormindo, voltei de novo, vocês estavam dormindo de novo. Quantas vezes nós estamos dormindo? Quantas vezes Jesus está esperando de nós que nós estejamos ali de olhos abertos? Jesus, eu quero me relacionar contigo. Mas aí nós estamos dormindo. Sabe, eu já vou encerrar. Essa postura que nós temos que ter de obediência, essa postura que nós temos que ter de fé, muitas vezes ela é impedida por um espírito, nós chamamos de espírito de incredulidade. E infelizmente o espírito de incredulidade, ele está em muitas igrejas, em muitos locais, está tomando muita forma, está se apoderando. Você pode às vezes conversar com pessoas que se dizem crentes e ela não crê em nada. Eu conheço a palavra, eu fui batizado com 10 anos de idade, tenho 40 anos de convertido, mas a pessoa não crê em nada. Verdade. Você fala sobre a palavra, aí ele vem: não, mas não é assim, bem assim não, isso aí não quer dizer isso não. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo para tentar descreditar a palavra. Mas eu quero dizer para você uma coisa: eu creio no que está escrito aqui. E se aqui estiver escrito que eu posso levitar, que eu posso voar, que eu posso curar, que eu posso ressuscitar, eu acredito no que está escrito aqui. Você pode vir com a sua teologia, você pode vir com o seu ensino humano, você pode vir com o que for. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Aleluia. A minha postura não é ser igual aqueles mestres da lei, igual aqueles fariseus que estavam dentro da casa, ouvindo Jesus falar, mas estavam preocupados com as coisinhas da lei, com detalhes da lei, enquanto a própria vida estava ali ministrando para eles. E eles não estavam prestando atenção naquilo. Eles não estavam entendendo. Eu quero que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos esta noite. Abra a tua visão, abra o teu entendimento. E você comece a rejeitar todo e qualquer espírito de incredulidade. Amém. Qualquer coisa que faça você não crer na palavra de Deus precisa cair por terra. Aleluia. Existem fortalezas que o inimigo cria em nossa mente. Verdade. Sabe? Ele começa a bloquear, levantar muros assim, e aí a gente começa a ficar imponente, fechado daquilo ali. Quando na verdade o que Deus quer é que nós derrubemos muralhas, que nós possamos transpor qualquer dificuldade, qualquer objeto, qualquer barreira que se levante contra nós. Nós somos um povo mais do que vencedores. Somos um povo glorioso. Somos um povo que recebeu do Senhor a própria vida dele. Nós reinamos em vida. Romanos 5,17 fala isso. Nós reinamos em vida. Você reina em vida por causa de Jesus. Aleluia. Então, aquele que reina em vida precisa ter a mesma mente daquele que veio e reinou entre nós. Amém, Jesus. A palavra diz isso: tendes vós a mesma mente de Cristo, o mesmo pensamento, pense igual a Jesus. Quando Jesus se deparava com alguma circunstância adversa, ele não ficava com medo, preocupado: e agora, o que eu faço? Ele abria a sua boca e agia. Você está entendendo?
Quando foram perguntar para Jesus, Jesus, e aí, estão cobrando imposto, o que eu faço? Jesus falou, vai lá, pesca e paga o imposto. Jesus sabia o que ele podia fazer. Quando as pessoas vinham perguntar a Jesus e querer pegar Jesus, digamos assim, fazer armadilhas para Jesus, Jesus abria sua boca e respondia na palavra. Quando Satanás veio tentar Jesus, Jesus falava assim, está escrito. Ou seja, a palavra diz, e eu não arredo o pé da palavra. Aleluia. E Satanás, na sua astúcia, vinha na própria palavra. Jesus, aqui ó, os reinos do mundo, eles são meus. E realmente eram, porque o homem tinha entregado para ele. Ele falou assim, se tu me adorares, eu vou te dar esses reinos todinhos. Aí Jesus vinha também na palavra e falava assim, ah é? A palavra diz que eu só posso adorar a um Deus. Amém. A um Senhor. Aí Satanás vinha, ó Jesus, não está com fome não? Ah, tu está aí tanto tempo já jejuando. Jesus deve ter falado, não, estou com fome mesmo. Ele era homem. Então, aí um monte de pedra. Fala para elas se transformarem em pão. Jesus podia transformar as pedras em pão. Aí Jesus responde assim, a palavra diz que não é só o pão que te mantém vivo, não é só o pão que me sustenta, mas a palavra que sai da boca do meu Deus. Aleluia. Aquilo que alimentava Jesus era o que vinha da boca de Deus. Aquilo que nos alimenta hoje é o que vem do Senhor. Verdade. Sabe? Nós precisamos que a palavra esteja assim, ó, fluindo de nós. Glória a Deus. Porque uma igreja que vence é uma igreja que está pautada na palavra. A igreja que as portas do inferno não prevalecem é uma igreja que está sob a rocha. Verdade. É a igreja que crê. Então nós precisamos derrubar todo e qualquer espírito de incredulidade. Aleluia. Porque esse espírito, ele é muito forte contra a igreja. Muito forte, de verdade. Porque a arma que Satanás tem contra nós é a falta de fé. Porque Deus fala para você assim, você pode. Aí Satanás vem e fala assim, ih, ó, não é bem assim não. Aí você, ao invés de acreditar no espírito de verdade, você acredita no pai da mentira. É verdade ou não é? É. Você vai no médico, aí o médico fala assim, ó, você tem câncer, você vai morrer. Aí você vai na palavra e a palavra diz assim, pelas minhas feridas vocês estão curados. Você vai lá e Jesus fala assim, eu sou o Senhor que te cura. Aí a palavra diz assim, Jesus vinha pregando e destruía toda e qualquer enfermidade que Satanás tinha posto, toda e qualquer opressão. Mas aí você fica assim, não, mas o médico falou que eu vou morrer de câncer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você está entendendo que esse espírito de incredulidade é mais forte do que dentro da igreja, eu estou falando, entendam, do que o espírito da verdade? Agora sabe por que isso? Porque nós não deixamos o espírito da verdade fluir em nós. Se você se encher da palavra, quando você abrir a sua boca, o que vai sair é a palavra. É verdade. Se você se encher de mentiras, quando você abrir a sua boca, você vai deixar fluir mentiras. Você está entendendo? Amém. Quando Jesus olhou para aquela figueira, ele falou assim, a palavra diz que ele foi lá, viu folhas da figueira, de longe, né? E a palavra diz que ele chegou perto, porque ele estava com fome, chegou lá, não tinha nada. Por que isso? Toda vez que você fazia a colheita, que você colhia os figos, você cortava também as folhas, você podava ela. Então Jesus olhou, não era tempo de figos, mas ele olhou, mas tinha folhas. E os agricultores, se tivesse folha, não tinha fruto. Porque se não tivesse fruto, as folhas teriam sido podadas. E a palavra de Jesus olha de longe, vê folhas ali na figueira. Ele fala assim, eu estou com fome, vou lá comer. Jesus chega na figueira e não encontra nada. Jesus fala assim, nunca mais ninguém coma de ti. Os discípulos devem ter achado aquilo bem doido, né? Porque Jesus disse, nosso mestre está ficando maluco, está falando com as árvores, está conversando com a figueira, e foi embora. E a palavra diz que no dia seguinte, quando eles estavam passando, um deles, provavelmente Pedro, né? Era o mais ousado ali, falou, ih mestre, olha lá, a figueira gritou amaldiçoada, secou. Jesus não fica espantado com aquilo. Os discípulos que ficaram espantados. E Pedro fala assim, secou desde a raiz. Que interessante. Quero falar um negócio para você. Se você crer, quando você abrir a sua boca,
você se levantar contra um problema, contra uma muralha, contra uma situação adversa, ele vai secar desde a raiz. Se o médico falou para você que você tinha câncer, você vai falar assim, em nome de Jesus, câncer, você não vai mais existir em mim. E não vão ser as folhas que vão cair, não vão ser os galhos que vão murchar, vai secar desde a raiz. Mas você precisa crer. Você precisa crer que a palavra é vida. O poder da vida e da morte está na ponta da tua língua. Provérbios 18, 21. Então se você fala assim, eu sou um miserável, eu sou um coitadinho, eu sou um pobre coitado, eu não sei se a igreja vai crescer, puxa, o apóstolo Marcelo fica pegando tanto no meu pé, eu não sei se eu tenho que fazer isso. É isso que vai acontecer com você, porque é isso que você está crendo, é isso que está no seu coração e isso que sua boca está falando. Mas se você começar a mudar a sua mente, Romanos 12, 2, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Porque a tua mente vai começar a se alinhar com a palavra. Assim, puxa, Jesus foi lá, não tinha fruto, ele amaldiçoou e secou. Calma aí, se alguma coisa acontecer na minha vida, se levantar, eu vou dar uma maldição e vai secar também. Aleluia! Porque em mim habita o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Você sabia disso? A palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Amém. Não é um outro Espírito, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que batizou Jesus. Você lembra que Jesus foi batizado? Lembra? Que ele foi às águas e também recebeu o batismo no Espírito Santo. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus naquele dia. Glória a Deus. E aquela voz que falou assim, este é o Filho amado em que eu tenho prazer. Esse mesmo Espírito é que está em você. Aleluia. Não existe diferença nenhuma. Glória a Deus. Nós não precisamos voltar à época de Atos, porque nós somos a igreja de hoje, mas com o mesmo Espírito que estava em Atos. Com o mesmo Espírito da igreja primitiva. Então por que nós não fazemos as mesmas coisas que a igreja primitiva? Porque nós não cremos. Assim como aqueles discípulos que tinham recebido a autoridade de Jesus, e eles não creram. Quando eles foram postos à prova, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus, por que nós não conseguimos? A gente fala que era por causa do jejum e oração. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Jesus respondeu assim, porque vocês têm pouca fé. Ponto. Aí tem algumas versões que de repente do lado é assim, mas nessa caixa não é jejum e oração. Jejum e oração não expulsa demônio. Não estou sendo contra a prática. Jejum e oração, ele deixa teu espírito mais aberto, ele vai sufocando a tua carne, o teu próprio eu, então você fica mais, digamos assim, vulnerável aos Espíritos de Deus. Mas não foi por isso que eles não expulsaram aquele demônio, foi porque eles não creram no que Jesus tinha dito para eles. No capítulo anterior, está em Lucas 10, no capítulo anterior, Lucas 9, Jesus fala assim, eu vos dou autoridade sobre todos os espíritos imundos. Todos. Jesus não excluiu nenhum. Aí se deparam com um e não conseguem expulsar. Por quê? Porque eles não creram. Se nós formos uma igreja que não crê, as coisas não vão acontecer. Nós não vamos sair do lugar. Muralhas não vão ser derrubadas. Se nós formos uma igreja que não crê, nós vamos olhar para crianças mortas, elas vão continuar mortas. Você vai olhar para o teu vizinho do lado, passando aquela vida cheia de grilhões, cheia de dificuldades, cheia de trevas, cheia de escuridão, e você vai ser uma candeia escondida debaixo da cama. Não é essa igreja que eu quero ser. Não é essa pessoa que eu quero ser. Eu quero ser a luz que está sobre o monte iluminando toda a cidade. Eu quero ser o sal que está mudando e temperando a vida. E você tem em você isso. Coloque-se de pé.